Vamos lá. Mauro Silva, presidente da Associação de Atores Fiscais da Receita Federal do Brasil, Associação Nacional Unafisco, 10 minutos com mais 5 para cada um. Bom dia a todos. Inicialmente, agradeço ao senador Paim por mais esse convite para a gente debater a questão da reforma da Previdência. E distribuímos aí algumas revistas, né, algumas notas técnicas para ilustrar esse trabalho que a gente tem feito, a Unafisco tem feito. No caso, foi a questão da capitalização financeira, que a gente falou bastante, e que não está atualmente no relatório, mas há sempre ronda esse risco aqui no Senado, de PEC paralela, tratando do assunto. Então, mostrando aí nossa atuação, preocupado com essa questão da capitalização. A gente também fez vídeos, fizemos 3 vídeos que foram exibidos aqui no Distrito Federal, um mostrando a origem, que poderíamos ter um enfoque na parte das receitas e não nas despesas, para termos esse tal trilhão aí, então, para lá do trilhão. Fizemos um sobre capitalização, né? Então, também foi bastante exibido, e outro mostrando a questão da ausência de privilégios, né? Que o servidor público não tem privilégios, ele contribui, ele não tem fundo de garantia, foi o outro vídeo. Agora, senador, até peço a sua... nós temos um vídeo da pensão por morte. Na hora que a gente for tratar da pensão por morte, ele vai ser exibido agora, a partir dessa semana, nas TVs. Esse vídeo, então, vamos passar aqui. Mas nós vamos adiante aqui. Deixa eu ver aqui como eu faço isso. Tá. Tem algumas... a gente já tratou de vários aspectos da PEC que afetam os servidores em geral, ou os trabalhadores em geral. E hoje eu tirei para abordar alguns aspectos que afetam os servidores públicos, que me parece que até por essa campanha toda que fizemos contra a capitalização, ou na denúncia que fizemos o trabalho desde a CPI, né? Parece que eles se empolgaram em vir com a mão pesada para cima dos servidores, justamente porque atrapalharam bastante os planos em muitas áreas, né? Nessa questão da capitalização, por exemplo, a denúncia da ausência de déficit e tudo isso. Então, eles vieram com a mão pesada. Tem alguns pontos aí que são mantidos na PEC, né, no que a gente vai falar: a transição da transição com ofensa à segurança jurídica, a autorização para extinção dos regimes próprios. Isso não foi debatido, eu vou apresentar aqui e ficou lá disfarçadamente. A redução da pensão por morte, isso afeta igualmente o RGPS e o RPPS de forma igual, que vamos mostrar aqui os cálculos, afeta igual os dois lados. Mudanças no abono de permanência, ofensa da integralidade e paridade, mesmo para quem entrou antes de 2003, tem ali um artigo que trata disso. A questão de alíquota da contribuição previdenciária, com alíquota ordinária, majoração, mudança da contribuição dos aposentados. E aqueles que achavam que, por estarem no regime de previdência complementar, estariam a salvo, né? Não estão, porque entre os vários ataques existe esse de permitir entidade de previdência aberta administrar a previdência complementar do serviço público, que hoje é do FUNPRESP e vai passar a ser aberta, né? É a capitalização no serviço público, capitalização aberta aos bancos no serviço público, tá? Então, quando eu falo da transição, né, nós temos os servidores que já estão em atividade há algum tempo, eles têm 2 regras de transição já das reformas anteriores. E o que se espera de um Estado democrático de direito é que haja estabilidade das normas, por conta da ideia de segurança jurídica, né? Como tem aí uma citação da ministra Carmen Lúcia, a segurança jurídica é o direito da pessoa à estabilidade de suas relações jurídicas. Eu não estou falando de direito adquirido, nem de expectativa de direito. Eu estou falando de esse direito a uma estabilidade das normas. Eu digo que há 25 anos atrás fizeram propostas a um determinado servidor, a uma determinada pessoa, né?
que estava na iniciativa privada e tinha um pacote dentro dessa proposta de trabalho. E esse pacote agora, que era uma proposta de trabalho, virou agora privilégio. Então, aquela proteção à sua família com a pensão por morte, né? Todo aquele conjunto de regras que eram dadas ao servidor público, virou agora privilégio. Um dia, eu que já disse aqui numa entrevista aqui no rádio, aqui em Brasília, imagina você um dia chegar no seu local de trabalho e o seu empregador falar assim, sabe aquela proposta de trabalho que eu fiz? Então, tudo isso agora acabou. Tudo isso aí é privilégio. Então, esse rompimento, não do direito adquirido, mas de um conjunto de normas que você organizou sua vida segundo elas, é essa tal ofensa à segurança jurídica. A gente está encaminhando essa discussão na área política aqui, mostrando isso, mas certamente se isso não houver essa sensibilidade pela maioria, eu sei que há sensibilidade por senador Paim, por outros, mas se não houver, esse é o caminho que isso vai ser apresentado ao STF. A gente ainda tem esperança que muito disso seja acertado, né? Então, eu digo aí das regras de transição, principalmente aquele pessoal que ingressou antes de 98, em nenhum momento ele foi atendido no seguinte: a regra de transição de quem entrou antes de 98 é que, em relação à idade mínima, para cada ano que ultrapassar os 35 de contribuição, reduz a idade mínima. É o chamado contrapedágio. E isso não foi previsto. Então, aquela regra de transição simplesmente está sendo revogada, como se não houvesse, então, a proteção da segurança jurídica para isso. Ora, se você rompe um conjunto de regras e chama de regra de transição, não pode haver uma transição da transição. Então, isso é uma questão que foi totalmente esquecida. Esse pessoal que ingressou antes de 98, essa questão da contrapedágio foi totalmente esquecida. A transição que está hoje no texto da PEC, ela tem aí algumas regras, né? É o pedágio de 100% daquilo que falta para chegar em 35 anos. Então, se você tem 30 anos de trabalho, faltam 5. 30 anos, faltam 5 para os 35, se for homem. Então, teria que cumprir 10 anos. E os 60. Então precisa ver o que é mais gravoso, você tem que cumprir isso. Tem pessoas que estão com 33 anos de trabalho, né? Portanto, faltaria mais 2, e estão muitas vezes com 53 anos, né? Então, ele teria que trabalhar mais 4 pelo pedágio, mas vai ficar na regra dos 60. Então, essa regra, não tendo, e são pessoas que ingressaram antes de 98. Como não há o contrapedágio, ele acaba tendo que, não só os 100%, mas tendo que ficar até os 60%. Então, esse pessoal de 98, que é a regra de transição de 2005, se não me engano, da emenda constitucional de 47 de 2005, foi totalmente esquecido na discussão na Câmara, né? Então, essa regra de transição que passou, a questão não é passar de 100% para 50%, porque a trava dos 60 anos não atende a essa negociação que houve lá em 2005 do contrapedágio. A questão que se resgate, então, esse contrapedágio. Então, essa é uma questão que foi realmente esquecida. Outra questão que a gente descobriu, senador, isso já no final da discussão. Tudo que nós estamos discutindo sobre o serviço público, esquece. Por quê? Não adianta eu ficar discutindo pedágio, contrapedágio, idade mínima e tudo isso, porque está ali, está autorizado. Então, entra um artigo na Constituição dizendo, olha, pode haver uma lei complementar para prever a extinção do regime RPPS. Está ali, no artigo 4022, diz lá, vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social, lei complementar federal estabelecerá. Veja bem, quando eu fui indagar um líder do MDB, o líder do PP, o Aguinaldo Ribeiro, o Galeia, não, mas isso é para municípios. Nós vamos ver
que o texto não diz nada disso. Olha, vedada a instituição de novos regimes próprios. Parece que está falando de novos. Lei complementar estabelecerá para os que já existam, ou seja, o RPPS da União, normas gerais de organização, de funcionamento, de responsabilidade de sua gestão, dispondo, entre outros aspectos, sobre requisitos para sua extinção. Ou seja, está autorizando a extinção. Isso por meio de norma complementar. Para todos os entes. Não está limitando nenhum ente federativo, não está limitando nem a município, nem a estados, nada. Qualquer ente federativo vai ser atingido por essa lei complementar. Então, isso não foi discutido. Em nenhum momento se discutiu, estamos propondo a extinção. Porque tudo isso que a gente discutiu anteriormente aqui joga no lixo. O 100% de pedágio, o pedágio daqui ou de lá, ou idade mínima, ou isso ou aquilo, tempo mínimo de serviço público, tudo isso joga fora, porque eles vão extinguir o RPPS. Então, isso é uma questão que passou fora do radar, não foi discutido amplamente com a sociedade e está lá, tá certo? Deixa eu voltar aqui, se eu não esqueci nada. Então, inclusive, tem um outro artigo, se não me engano, 34, alguma coisa assim, que ele diz que não, vamos assumir as aposentadorias já existentes e vamos fazer uma coisa similar parece, ao que foi feito de migração. Mas a migração proposta, ela era voluntária. Foi proposta uma lei de migração, para quem quiser, voluntária. O que não pode é a pessoa passar 25, 30, 32, 33 anos da sua vida, programando a sua vida dentro de um regime próprio, e de repente ele é sacado desse regime próprio, sem a sua vontade, e jogado num regime de previdência complementar de maneira obrigatória. E é isso que estão propondo. Né? Você vai para um regime de previdência complementar, mesmo que falte 1 ano para você se aposentar depois. Isso pode acontecer. Basta que aprove, se mantiver esse texto aqui no Senado, basta que aprove essa tal lei complementar. Então, é bem grave isso. A pensão por morte realmente é uma tragédia. Eu falo isso. E atinge tanto o RGPS como o RPPS. Agora, se você puder passar o vídeo, esse vídeo tem 30 segundos só e vai ser exibido aqui na Globo News e na Globo, aqui no Distrito Federal, a partir dessa semana, uma iniciativa conjunta do Unafisco Nacional e Sindifisco Nacional. Eita, estamos com problema aí no vídeo, poxa vida. Mas tem no YouTube também isso aí. No canal da... Não sei se você tiver... Bom, eu vou falando aí enquanto isso. Na verdade, eu vou até narrar um pouco o que esse vídeo mostra. O seguinte: tanto em relação à pensão por morte, como em relação àquilo que o senador falou que as pessoas não perceberam, o que o vídeo mostra é o seguinte: as pessoas não compreenderam agora, mas quando elas forem na boca do balcão essa lá... Dona Vera, ela vive com o marido João, aposentado que recebe R$2.000. Ela votou em candidatos que apoiam as novas regras da Previdência. Influenciada pela mídia, também acha isso bom. Ela não sabe, mas daqui a 2 meses vai se tornar pensionista. E em lugar de R$2.000, receberá apenas R$1.200. Nas eleições futuras, ela e milhões de brasileiros irão lembrar quais foram os parlamentares que os prejudicaram. Reforma da Previdência. Se não é justo, não pode ser bom. A ideia dentro desse sentimento que as pessoas não perceberam, pegar em um assunto que é bastante sensível, tanto para o regime geral como o regime próprio, e mostrar que esse apoiamento da população, que muitos deputados dizem que existe, isso vai reverter. Até existe o deputado Alessandro Molon publicou um artigo nesse sentido, e é verdade. Quando as pessoas forem olhar o quanto elas estão sendo individualmente prejudicadas, em sua grande maioria, esse sentimento de apoiamento vai mudar. Então, a ideia desse tal efeito Orloff, que eu chamo, da reforma da Previdência, e nós estamos chamando a atenção, né, nesse vídeo que vai ser exibido aí no Distrito Federal. Qual é a tragédia, então, da pensão por morte? É que essa instituição de cota e, em relação ao ativo, então você tem uma redução da cota,
que passaria de uma cota familiar de 50 mais 10. Então, de cara, uma redução de 40%. Tá? Aquele vídeo dizia respeito a um aposentado. Então, o aposentado tem essa redução de 40%. Mas o ativo ele tem uma redução tripla. Então, o ativo tem uma redução tripla. Por quê? Primeiro calcula, tira uma média das remunerações dele, de 100% das remunerações. Isso já causa uma queda de 20% a 30%. Depois, tem você calcula aquilo que ele receberia como aposentadoria por incapacidade permanente. E a aposentadoria por incapacidade permanente é o seguinte, é 60% que você tem e 2% naquilo que ultrapassar 20 anos. Então, se você tem 30 anos de serviço público, você tem 10 anos que ultrapassaram 20, então você tem mais 20% desses 60%. Então, você tem direito a 80%. Então, você fez a média, nessa média você aplica os 80%, nesse resultado você não aplica 60%. São 3 redutores. O redutor da média, o redutor da valor da incapacidade permanente e o redutor da cota. Isso leva esse valor... Nós fizemos essa conta de um caso de um servidor, mas essa conta é similar para o RGPS, né? Aí com um servidor com remuneração de 15 mil, 30 anos de contribuição e que exerceu o mesmo cargo, supondo um crescimento anual de 1,5%, né, na carreira. Sinal que ele começou a carreira com 9 mil e pouco, cresceu 1,5% para chegar nos 15. Né? Ele teria uma aposentadoria por invalidez permanente proporcional ao tempo de contribuição, isso hoje, de 12 mil. Com a PEC, ele tem 60% da média somado a 20% dos 10 anos que excederam. Então, veja bem, ele teria um salário inicial de 9, a média dele é 12, olha só, a média já reduziu de 15 para 12. Veja bem, porque é média. Então, como eu supus que ele começava com 9, chegava a 15, dá uma média de 12. O valor do benefício da incapacidade permanente já é 9.838. Então, na incapacidade permanente, ele já perde 34. Com a cota, com a estipulação de cotas, ele, então, chegaria a 5.913, ou seja... a redução dele é de menos 61%. Então, ele ficaria aí em volta de 40% da remuneração dele seria a pensão por morte. Então, isso é uma redução drástica dessa pensão por morte e isso vale, eu fiz uma conta para servidor, mas isso vale para quem está no RGPS, a mesma coisa, a mesma média, a mesma aposentadoria por incapacidade, o percentual de redução é o mesmo. Então, quer dizer, é uma pensão equivalente a 40% do salário da atividade. Então, esse tipo de massacre em cima dos futuros pensionistas, da proteção que se oferece para a família do trabalhador, que está se passando bastante também, sem se perceber o peso disso. Está se jogando o peso todo desse ajuste, vamos colocar assim, em cima das viúvas, ou das futuras viúvas. É aquilo que a gente mostrou no comercial. Das pessoas que hoje estão apoiando a reforma, quando perceberem essa situação, vão mudar a sua opinião. Então, eu não vou fazer outro exemplo, se vocês quiserem, vai ficar à disposição. Então, a redução nessa pensão por morte é algo que certamente aqui no Senado vai ser melhor discutida, porque isso joga o peso todo em cima dos futuros pensionistas, tanto do RGPS como do RPPS, né? Naquilo que eu disse para vocês, fazia parte, no caso do servidor público, da proposta de trabalho, venha para o serviço público e você terá uma proteção para a sua família, que é uma pensão por morte de tal nível. Hoje isso é chamado de privilégio e muda-se isso no meio do caminho, ou seja, em ofensa à segurança jurídica, para muitos que nem podem reconstruir mais o seu caminho de carreira, por faltarem 2, 3 anos apenas para se aposentarem. Então, essa proteção da pensão por morte é mudada, e de maneira drástica.
de maneira drástica. Não é uma redução de 10%, nem de 20%, ela é a redução de 60%. Então, de maneira drástica. Então, também aqui, se você fosse discutir juridicamente, teria um problema da proporcionalidade. Então, estou encerrando já, viu, senador? A questão, 2 pontinhos rápidos aqui. Opa! Oi, deixa eu ver aqui. A questão aqui no abono de permanência tem um problema de ofensa ao direito adquirido, viu? Eles estão pretendendo que o abono de permanência, que é aquele valor que quando você já pode se aposentar, então você recebe abono de permanência equivalente à contribuição previdenciária, não seria mais equivalente à contribuição, mas até essa contribuição a depender de lei. Muito bem. E aqueles que já recebem, e aí que vem a ofensa ao direito adquirido, também serão diminuídos. Então, quem já recebe abono de permanência, que estaria, na minha avaliação, protegidos pelo direito adquirido, eles, se vier uma lei e disser, não, agora é só metade da contribuição, então esses também terão reduzidos. Isso está explícito no texto lá, essa intenção de ofensa ao direito adquirido. Então, um problema também grave. Para as carreiras que tenham, por acaso, em sua história, algum tipo de remuneração variável, há uma quebra da integralidade e paridade, uma quebra por meio oblíquo disso, mesmo para quem entrou antes de 2003. Porque exige-se, para que vá para a aposentadoria, que tenha se recebido e contribuído sob determinadas vantagens pecuniárias variáveis. Então, se por acaso determinada vantagem variável baseada em produtividade mudar de nome, mudar um pouco a sua natureza, e quem já está aposentado, portanto, nunca recebeu, porque já está aposentado, ele, então, teria, segundo esse artigo 4º, parágrafo 8º, inciso 2º, essa quebra de paridade, quando, na verdade, a paridade, pelo menos para o pessoal de 2003, haveria sido assegurada. Então, esse também passou ao largo, isso não foi debatido na Câmara, esse artigo 4º, parágrafo 8º, inciso 2º. E aí, alterações na alíquota da contribuição previdenciária, outras pessoas devem tocar nesse assunto. Eu só quero lembrar daquilo que eu falei aqui, e que a gente divulgou bastante, quando nós discutimos com aquele secretário de Previdência, Leonardo Rolim, e eu dei um exemplo para ele, e mostrando que a noção de equilíbrio atuarial do governo é totalmente equivocada. E lá, na época, eu dei o exemplo de quem tinha uma alíquota de 30%, entrava com um sistema de previdência, que todo mundo entrava com 18 anos de idade, contribuía durante 55 anos com 30% do salário, e a empresa entrava com 60%. Imagina? Então, super sustentável. Tá? Então, não entrava mais ninguém, entrava uma população imensa com 18 anos, contribuía com esse 30%, a empresa com 60%, muito bem. Quando chegasse no ano 56, se eu fizer o cálculo atuarial do governo, qual é o cálculo atuarial do governo? Ele só olha para frente. Ele pega os futuros pagamentos de aposentadoria e os futuros recebimentos de contribuição. Então, no ano 56, eu só tenho aposentado, ninguém mais contribui, segundo as regras do RGPS. Só tenho o quê? Obrigações. Então, déficit atuarial. Esse é o cálculo do governo. E aquela montanha de dinheiro que ficou para trás? Esquece. Esquece. Isso aqui foi dito aqui pelo Rolim. Esse tipo de conceito é que vai levar para a instituição dessas alíquotas extraordinárias que estão aí. Esquecendo o passado. Esquecendo tudo que já foi contribuído. Então, isso é um problema grave. Nós temos notas, eu não vou me estender aqui, notas técnicas, mostrando que um servidor, desde 94, contribuindo com 11%, com os 22% que a União tem que contribuir, ele paga tranquilamente a sua aposentadoria. Eu fiz esse cálculo com a inflação, com a Selic e o INPC de cada ano, paga tranquilamente, sobra recursos ainda, tá certo? Também disse nessa mesma ocasião para esse mesmo secretário da Previdência, dizendo que nós não precisamos de R$1 para pagar a aposentadoria do servidor. O servidor mesmo paga a sua aposentadoria se o governo tivesse tomado as medidas corretas. Então, são essas, fechando aí, senador, as questões que pesou a mão forte, como eu disse, talvez pela batalha que nós fizemos contra a capitalização, denunciando a questão dos números de déficit, tudo isso, pesou a mão
contra o servidor de maneira bastante grave e excessiva até, nesse conjunto de medidas aí, e eu não poderia deixar passar sem destacar essas questões. Então, senador, muito obrigado aí pela oportunidade.